Hoje no programa Viver é Melhor, nós estamos falando contra o aborto, pela vida, porque acreditamos que essa é uma luta que vale a pena. Vale a pena a gente investir no ser humano, no seu espírito eterno. Vale a pena, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente optar pela vida. Recebemos aqui no estúdio do programa Viver é Melhor a doutora Daniela Marques Miak, ginecologista, obstetra, chefe do Centro Obstétrico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, atua também em resolução cirúrgica em cirurgias de alto e baixo risco e é diretora técnica da Clínica Viver Mais Serviços de Saúde. Aliás, quero aproveitar aqui e mandar um abraço a toda a equipe da Clínica Viver Mais Serviços de Saúde nos acompanhando pelo canal 196 na NET TV. Muito obrigada pela audiência. Doutora Daniela, é um prazer recebê-la aqui no programa Viver é Melhor. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente entende, né, e pelas pesquisas que a gente faz, busca ali o entendimento de que esse aborto espontâneo, ele atinge aí cerca de 15% a 20% das gestações, mas não é um estudo ali muito específico, né? Por que ele ocorre, doutora? A gente às vezes acha que esse número é até maior, porque tem muitas mulheres que engravidam, não sabem que estão grávidas, acaba atrasando a menstruação, vem um fluxo um pouco mais aumentado, né? Ela achou que atrasou e desceu mais e estava abortando também. Então a gente acha que essa estatística é até um pouquinho maior. Grande parte dos abortamentos, então o abortamento espontâneo é aquele que ocorre espontaneamente, né? Ele interrompe a gestação, o próprio organismo, por diversos motivos que a gente vai conversar. Geralmente até 12 semanas, tá? Então até 12 semanas a gente considera como precoce, que a grande maioria deles acontece aí, que são nos primeiros 3 meses, e até 20 semanas é o abortamento tardio, que são 20% dos casos só que com bebezinho maior. Certo. Na grande maioria das vezes a gente não identifica um fator causador desse abortamento espontâneo. E por ser até frequente, né? Então, se 10 mulheres engravidam hoje, 2 vão perder. Certo. É um número até elevado. Sim. Então, é um fato relativamente comum. Então, o aborto espontâneo isolado não tem que apavorar ninguém, a princípio. A gente tem a dúvida aqui de uma telespectadora, Marta Ferreira, da cidade de Salvador, na Bahia. Muito obrigada, Marta, pela audiência aqui no programa Viver é Melhor, por compartilhar essa dúvida com a gente. Eu gosto sempre de dizer isso, quando você está aí em casa, liga, manda a sua pergunta, fala, mas não sei se isso é importante. Todas as questões são importantes, né? Porque é importante a gente não ter dúvida. E às vezes a sua dúvida é dúvida de outras centenas, milhares de pessoas. E a pergunta da Marta é uma pergunta que eu tenho certeza, muitas mães, muitas mulheres têm essa dúvida. Se miomas no útero podem causar abortos espontâneos? A miomatose uterina ela é muito comum. A gente acredita que 1/3 de todas as mulheres tenha mioma. Então, o abortamento recorrente. Não, certo. Né? O abortamento recorrente, então são 2 ou mais abortamentos consecutivos nessa mesma mulher. Então a gente começa a investigar essa mulher para tentar identificar um fator causador. Miomatose uterina pode ser? Pode. Justamente aqueles miomas que estão dentro do útero, que atrapalham o crescimento do bebezinho lá dentro. Então, teria que ver justamente onde está o mioma, o tamanho desse mioma, quais os sintomas que ele produz. Mas ele pode sim, se ele estiver nessa localização dentro do útero, ele pode ser causador sim do abortamento. Em caso da mulher que possui um mioma, que ele já tem um acompanhamento ginecológico, é importante ela ter também esse acompanhamento do ginecologista na hora em que ela planeja essa gravidez, né, doutora? Sim, não só para quem tem mioma, né? Eu acho que a gestação deveria ser programada, né? Às vezes a gente não programa, mas uma gestação que possa ser programada. Então a mulher tem que fazer a rotina dela anual, né? E pensando na gestação, fazer essa rotina voltada então para o pré-natal que vai vir. Então é ideal a gente triar várias coisas, né, antes de engravidar. Então fazer sorologias, ver se ela precisa tomar vacina ou não, super importante, colher o Papa Nicolau, os outros exames de rotina, checar diabetes, que é uma causa importante de abortamento, checar a tireoide, os hormônios da tireoide e os anticorpos também é outra causa importante de abortamento. Então um planejamento sempre é melhor. Hipertensão também envolve muito, né? Hipertensão também envolve muito, sim. Esses fatores que a senhora apresentou,
anteriormente, o diabetes, outras questões relacionadas ali à saúde da mulher, isso são as principais causas, doutora? Entram entre as principais causas, sim. Então, de novo, tem as cromossomopatias, que são aquelas alterações de cromossomo, que o bebezinho não vai para frente, ele também entra nas recorrentes. Sim. Então, a gente pesquisa o casal, né, a mulher e o homem. E nesse caso, haveria uma solução, um tratamento para esse problema dos cromossomos, Dependendo doutora? dos cromossomos da alteração, não. Certo. Teria que... Aí está estabelecida uma infertilidade. Teria que ver qual tipo de alteração para poder seguir, né, o tratamento. Certo. Outras alterações, como a gente já conversou, doenças maternas, então, o diabetes descompensado. Então, o diabetes ele teria que estar compensado 3 meses antes da concepção. Então, por isso do planejamento. A tireoide, então, o hipotireoidismo, que é a tireoide fraca, que a gente chama, preguiçosa, na gestação também, se a gente não trata adequadamente, que a gente trata diferente da não gestante. Também leva a mais abortamentos, então pode ser causa do abortamento recorrente, né? Malformações uterinas, então, um defeito que a menina já nasceu com ele, que só quando vai tentar engravidar que a gente descobre. Então, algum septo, alguma coisa dentro do útero que impeça essa adequada, né, implantação do bebezinho também pode ser causa do abortamento recorrente. O mioma, como a gente falou, então se for dentro do útero associado a essas perdas, pensar em realmente remover para poder melhorar, né, esse prognóstico de gestação. E as questões imunológicas também. Controlando, compensando o diabetes, compensando a tireoide, a gestação ela evolui como uma gestação sem a doença, mas a mulher elas tem que estar bem controladinha e com o pré-natal bem adequado para que isso aconteça, né? Certo. Bom, vamos falar também sobre os recursos que hoje a medicina traz para que as mulheres possam alcançar sucesso, né, nas suas gestações, em toda a gravidez. Bom, primeiro eu acho que começa pelos preventivos mesmo, né? Então a mulher fazendo a sua rotina, pensando em gestação. Então, importantíssimo ver sorologias para catapora, rubéola, para tomar a vacina antes da gestação. Começa de lá. Ver se está tudo adequado, então o útero, tudo, né, não ter o diabetes descompensado, não ter a tireoide descompensada, esse é o começo de tudo. Porque a minoria das mulheres que vai ter o abortamento recorrente, ou que vai ter que recorrer a um serviço de infertilidade, certo? Então, ela estando bem compensada e bem adequada, o sucesso da gestação é maior, né?